Ó, tropa, ontem perguntaram para mim, Tiago, qual é a tua definição? Para você, qual é a diferença entre um cristão genuíno e um religioso cristão? Tudo se resume na graça. Por exemplo, o religioso, ele é aquele filho, estou fazendo uma alusão, ele é aquele filho que sempre está atrás do seu pai. Aqui, pai, estou varrendo a casa. Aqui, pai, estou lavando a louça. Aqui, pai, para sempre estar validando-se diante do seu progenitor, diante do seu pai, diante do seu Deus. É aquele que está fazendo tudo para chamar a atenção do pai por validação, para se sentir amado. Toda vez que vai falar assim, pô, gostei, filho, parabéns, é isso aí. Entendeu? Esse é o religioso, que está atrás de validação, mérito, para se sentir amado. Qual o cristão genuíno? Que entendeu em Jesus a graça, que é aquela musiquinha, você não vale nada, mas eu gosto de você. O pai do verdadeiro cristão é aquele que, mesmo ele sendo errado, mas sabe que o seu pai não o condiciona para amá-lo. Esse amor é genuíno, esse amor ele é perfeito. E isso produz no cristão genuíno uma paz, uma libertação físico, mental e espiritual. Esse vive o evangelho para a vida. O religioso, dentro do templo, todo mundo é família perfeita, todo mundo muito bonito, tá tudo muito bom. Do pacote de exibições, a exibição da paz do Senhor como identificação. E Jesus é totalmente contra, né? Jesus falou assim, não saudei as pessoas na praça para ser vista. A saudação, não queira a saudação nas praças. Pai do Senhor, e aí varão, e aí profeta. Não. Ninguém chame de rabi, que é mestre, porque um é o vosso mestre. Ninguém chame de pai, que é papa, ou pequenos pais, que são padres. Ninguém chama de pastor, que ali vai falar chefe. Entendeu? Ninguém chama de... Não. Um é o vosso pai que está no céu. Vocês são chamados de irmãos. O que é irmandade? O que é ser irmão? Como é que você consegue ser rico e você vê teu irmão padecendo a necessidade de um pão? Não tem coerência nisso, entendeu? Por isso que quando a igreja era batizada com o Espírito Santo, quando a igreja estava batizada com o Espírito Santo na sua plenitude do evangelho, no derramamento ali da chuva temporã, lá em Atos 2, a igreja manifestava, né, características específicas de prática para poder mostrar que ela era a igreja verdadeira. E o que dizia lá o contexto? Repartir o pão de casa em casa. Nada que era seu era, é meu. Não. Era tudo comum diante deles. Eles vendiam propriedades e repartiam conforme a necessidade do grupo. Tu vê isso hoje? Sabe por que tu não vê? Porque o Brasil ele é religioso. Ele não é cristão. Jesus só é um joguete na mão desse povo que enriquece no nome dele. Jesus virou um grande nome para marketing, para dinheiro. Tudo que tem o nome de Jesus gera muito dinheiro. A melhor e maior propaganda que nós temos hoje é Jesus. Mas por verdadeiro cristão, Jesus é uma prática de vida, porque ele trouxe uma espiritualidade para ser manifesta na vida. E qual seria essa? A empatia, o se colocar no lugar do outro. Isso é evangelho. E isso só se manifesta no verdadeiro cristão por causa de uma palavra chamada graça. Quando essa graça alcança o verdadeiro cristão, ele se sente não na obrigação, mas se sente no prazer de manifestar essa graça e ver que o cracudo ele está se destruindo pela própria vontade dele. Mas quem sou eu para julgar a causa que levou ele para o crack e está fazendo aquilo ali? Eu vou lá pagar um almoço para ele. Eu vou lá no frio levar um cobertor para ele. Eu não quero saber que ele usa droga. Eu quero saber que ele é meu irmão. Isso ampliando a irmandade. O ser humano é o único que não consegue se reconhecer em família. Não consegue se reconhecer como um grupo. Entendeu? E aí fica nessa segregação de grupos, com religiões, budismo, espiritismo, catolicismo, cristianismo e muitas outras. E o verdadeiro cristão, o verdadeiro que está no evangelho, ele não consegue ver essas barreiras que foram criadas pelos homens. Esse muro da separação em Cristo foi derrubado no ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído por profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. E quando o véu foi rasgado o véu para que você pudesse ter acesso direto ao Criador por Jesus.
Jesus é o sacerdote entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, para que tu não tenha nenhum outro homem no lugar dele. Mas vocês continuam com bezerro de ouro. Por isso que o cristianismo virou uma piada na internet. E por isso que sua igreja está esvaziando. E é por isso que muita gente não quer saber. Quando a pessoa não quer saber, né, que a pessoa é do diabo, que a pessoa está endemoniada, ou ela é ateia, ou qualquer coisa desse tipo. Não, é porque a pessoa está cansada. Elas conseguiram enxergar, sem essa clareza que eu estou falando agora, mas elas conseguiram perceber que a religião, ela segrega. E Jesus Cristo, ele une as pessoas. Jesus Cristo andou e comeu com pecadores, enquanto você fala que água e óleo não se combinam. Jesus, ele ia lá de encontro à necessidade do aflito, e seja ele qual fosse. Tem alguma coisa faltando no religioso, e o que falta nele é a graça de Cristo.